Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Eu, nos meus 34 anos de técnico, com muito orgulho, eu não lembro de nenhum evento que nós tivéssemos 2 presidentes juntos, né? O CRT é um conselho recém-criado, né? Fruto do orgulho dos técnicos, que batalharam muito para que existisse um conselho que os representasse. Num primeiro momento, representado pelo Cernei Braga, agora pelo Gilberto Palmares, tem feito um trabalho excelente à frente do conselho para aqueles que acompanham a vida dos técnicos, né? E nós temos aqui o Miguel, recém-eleito presidente do CREA, né? O qual nós recebemos aqui nessa tarde. O nosso tempo é muito curto, nossa missão aqui é muito objetiva, no sentido de tentar apontar como é que foi o ano 2023 e como é que será o ano 2024. Então, sem mais delongas, eu quero começar pelo Gilberto, né, para que ele possa abordar. Eu nem vou ficar fazendo troca de perguntas aqui, porque ambos são autodidatas e especialistas em trazer todo esse resumo para a gente. Então, Gilberto, a casa é sua, depois Miguel, a casa é sua. Eu queria, antes de mais nada, eu já não sei se é bom dia ou boa tarde, mas dar boa tarde a todos e todas que estão presentes. Saudar e parabenizar o Miguel pela conquista democrática, recém-eleito presidente do CREA, desejar de coração que a sua gestão à frente do CREA seja um marco, né? O CREA é uma instituição extremamente importante para a sociedade do Rio de Janeiro. Então, desejar de coração sucesso. Saudar o Odemar e a direção do Sindistal, porque eu acho que cumpre um papel importante. Eu vou confessar aqui que até alguns anos atrás eu era meio refratário a evento desse tipo. Eu vou lá, vou perder tempo. Eu acho que é um ganho enorme. Só o circular aqui dentro, aliás, exposições, já trazem questionamentos, perguntas e informações para a atuação da gente, seja como profissional, seja como dirigente de uma instituição, que traz perguntas e traz informações que são importantes para a atuação da gente. Então, eu queria de coração também parabenizar o Sindistal, reafirmar, nós temos a honra de ser uma das entidades apoiadoras desse evento, e reafirmar o nosso desejo aqui publicamente de estreitar a parceria com o Sindistal. Né? Você pensar de forma ampla essa questão de instalação. Outro dia eu estava vendo uma discussão na televisão, você vê como é que essa questão é ampla, a discussão do compartilhamento ou não dos postos da rede de energia com outras concessionárias. Você olha dentro de um prédio grande e vê também a discussão de duto, que você não sabe, às vezes, o que trafega. Só isso já gera um debate importante. Eu que venho, inclusive, do movimento sindical, a própria questão, valorizar o trabalho dos técnicos. Eu me lembro, no período da pandemia, o sufoco que era, por exemplo, na área de telecomunicações, mesmo com a pandemia, manter profissionais técnicos que eram necessários para ir à empresa, para ir mesmo a alguns prédios, manter serviços que eram importantes. Então, acho que esse debate da questão mais ampla do processo de instalação na área de eletricidade, na área de hidráulica, mecânica, telecomunicações, é um debate extremamente importante. Eu quero falar 2 coisas bem rápidas. Cada um de nós tem a sua trajetória, a sua história. Eu, com todos os problemas que a gente vive, e são muitos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, o problema da violência e tal, eu sou sempre esperançoso. Eu fiquei feliz com o início de 2023, com a alteração que teve no plano federal. Sou feliz com uma série de alterações que gradativamente começam a acontecer e que eu acho que vão ajudar o Rio de Janeiro, que tem se degradado economicamente muito, a recuperar a trilha do desenvolvimento, que é importante para os empresários, é importante para os trabalhadores, é importante para diversas áreas. Então, embora a gente encerre o ano de 2023
enxergando e olhando o problema de todos. Olha o mundo e vê o problema da guerra. Olha aqui no Rio de Janeiro e vê o problema da violência. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem que olhar também perspectivas promissoras que apareceram. E eu, com relação ao desejo de 2024, não estou fazendo aqui nenhuma média, eu vou aproveitar e entregar um documento daqui a pouco ao Miguel e vou entregar ao Sindistal. Os técnicos estão acompanhando nesse momento um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei 1556 de 2019. O deputado, se não me falha a memória, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, um grande deputado, atuante na Alerj há muito tempo, há 10, 11 anos atrás, assim como outro, aprovou uma lei importante, que é a lei da exigência da auto-vistoria periódica, de acordo com a idade do prédio. Eu acho que essa lei foi um marco importante na segurança da sociedade nas diversas áreas. Mas quem são os profissionais que são habilitados para fazer a auto-vistoria? Eu acho que os engenheiros são, eu acho que os arquitetos são, mas nós estamos absolutamente convencidos que os técnicos industriais também. Eu, de novo, vou me socorrer numa fala do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha no plenário da Alerj, quando ele fez uma metáfora, ele disse assim, um prédio, às vezes, parece uma cidade. Então, você precisa, se você quer fazer uma auto-vistoria com seriedade, você precisa de um conjunto de saberes amplo, né? Na área civil, propriamente dita, na área de mecânica, na área de eletricidade, na área de hidráulica, na área de telecomunicações. Então, é difícil você concluir que um único profissional, por mais experiente, habilidoso, vivido que seja, detenha um conhecimento, uma formação, uma experiência capaz de olhar. Então, é um espaço, e eu acompanho essa sua fala, que existe o saber e o conhecimento de vários profissionais. E nós, esse espaço não é para esse tipo de debate, mas nós estamos convencidos que o reconhecimento legal do papel dos eletrotécnicos, dos técnicos de construção civil, dos técnicos de edificações, dos técnicos de mecânica e outros, como habilitados legalmente para realizar a vistoria, é uma coisa importante não apenas para os técnicos, é importante para a sociedade, que passa a adotar legalmente de uma gama de profissionais muito mais ampla. Então, como a ideia, a perspectiva do 2004, eu sou sempre esperançoso e aposto que a busca do entendimento é o melhor caminho. Né? Conflito, contenda, só deve acontecer se for inevitável. Então, eu quero dizer ao Miguel, a todos que estão presentes, que a minha esperança e perspectiva de 2024 é que o CRT do Rio de Janeiro, o CREA do Rio de Janeiro, o CAL do Rio de Janeiro, encontrem um caminho do diálogo. Não é possível que 3 profissionais com tanta importância, com tanto conhecimento, e que no seu dia a dia precisam conversar, dialogar com todo mundo, não possam, através dos seus conselhos, encontrar a capacidade de conversar. Eu vou entregar o documento daqui a pouco, mas queremos dizer o seguinte, nós estamos convictos de alguns pontos de vista e da importância e da justeza do projeto. Mas nós queremos dialogar, e aqui eu vou falar com o CREA, porque é o CREA que está na mesa, com o CREA, para a gente encontrar caminhos comuns. Eu acho que a gente deve iniciar o ano de 2024 apostando que para a melhoria da cidade e do estado do Rio de Janeiro é importante empresas como uma que teve aqui ainda há pouco, a concessionária, Naturgy, é importante o trabalho de instituições representativas como o Sindistal e é importante o trabalho dos conselhos profissionais. E você dá importância ao seu trabalho, ao papel da instituição que representa, quando você acha que a força dos argumentos, a força das informações devem propiciar o diálogo e não o contencioso. Então, minha esperança em 2024 é que seja o ano da busca do entendimento e o diálogo entre esses 3 conselhos profissionais. Parabéns ao Sindistal, obrigado pela possibilidade do espaço aqui para o Conselho Regional dos Técnicos do Rio de Janeiro. Obrigado, Gilberto. Miguel. Bom, primeiro quero saudar aqui meu amigo Aldemar, meu colega Gilberto aqui, que me recebeu de forma democrática, ainda como candidato no CRT, para falar exatamente sobre isso, sobre a importância do diálogo. Né? Eu sei que existem ranços, eu sei que existe uma história, mas a gente vem aqui para propor uma nova história, e não para se prender em cima do passado.
Não vamos dirigir nada olhando pelo retrovisor, e sim sempre em frente, tentando construir, através do diálogo, boas propostas e boas ideias. Saúdo também o presidente Evandro aqui no Sinstal, qual a gente se encontrou com um amigo, né? E já esteve presente também no nosso podcast lá do Inova Rio, e junto com o Aldemar. E eu já estive também, né, ainda como candidato, no podcast do Sinstal, o qual aqueles que tiverem maior curiosidade sobre o CREA, porque em 10 minutos não vai ser possível a gente falar sobre esse novo momento do CREA, vão ter ali um conteúdo de extrema qualidade. Então, eu já faço aqui a divulgação, entendeu? Jabá, né? Para assistirem o podcast, mas não só esse, outros episódios, porque realmente está de parabéns Sinstal com inovação, e esse evento é mais um marco de inovação. Eu fico triste em ver que a ABS, que foi quando eu fui convidado, gente, eu nem sabia que eu ia ser presidente ainda para essa mesa aqui do CREA. Claro que eu tinha esperança, eu era candidato, mas eu fui convidado como vice-presidente da ABS, que está aqui presente, e é uma entidade do setor de saneamento, uma entidade relevante, mas assim, ínfima em termos de tamanho comparado ao que seria o Conselho de Engenharia e Agronomia e Geociências, e ele não presente num evento como esse. Infelizmente, essa é uma realidade que não se retrata especificamente, talvez, com o Sinstal, poderia ter alguma questão, mesmo que não republicana, mas política, mas não, isso é uma realidade, infelizmente, do Conselho como um todo. Eu tive em diversos eventos ao longo da campanha, e o Conselho ausente. E já fica logo essa fala inicial, que a partir de 2024 isso não vai ser mais uma realidade. Nós estaremos presentes nos eventos, discutindo os temas relacionados ao setor das engenharias, principalmente liderando essa discussão, seja participando ou realizando os próprios eventos. Então, essa é uma primeira fala que eu queria deixar aqui, já fazendo aqui a parabenização, parabenizando, né, todos os que estão envolvidos. E eu sei quanto é difícil organizar um evento de proporções grandes como esse aqui, porque eu também organizava à frente da ABS, né. Agora, entrando aqui um pouco mais na discussão do tema, eu gostaria de começar falando sobre o tema do evento, futuro das instalações. E seria o tema que eu abordaria mais aprofundado, representando aqui a ABS. Eu vejo que existem diversos desafios nessa discussão. Quando a gente fala de instalações urbanas, que é onde é a minha especialidade, inclusive profissional, eu trabalhei na SEDAI há muito tempo, hoje sou da Fiocruz, sou professor do Cefet, mas existe um retrabalho por falta de cadastro, de conhecimento do subsolo. Vejam bem, quando é feito o plano diretor urbano, se discute muito o que vai ser feito acima do solo. Porém, não há discussão sobre o que está abaixo do solo, e o que é preferencial, como aquilo vai ser colocado, qual é a lógica. Quando eu vou ensinar como vai ser a composição do subsolo, eu falo, isso aqui é hipotético, porque na prática... E não existe nenhuma regulamentação nessa direção, não existe unificação de cadastro. E essa é uma bandeira, Gilberto, que eu acho que aí quando eu falo, na minha campanha eu falei defesa do setor. Quando eu digo do setor, porque não é só do CREA, não é do setor como um todo. Essa é uma bandeira que a gente tem que unir esforços, porque não tem sentido o gasto por retrabalho. Isso é falta de organização. E aí os entes, aqueles que se colocam a estar à frente dos principais entes, têm que trabalhar forte para ajudar a organizar, seja legislando, seja criando, né, plataformas que permitam, né, hoje com toda a tecnologia BIM, georreferenciada em 3D, eu tenho certeza que a gente consegue evoluir muito, integrando as concessionárias, que têm muitas vezes seus cadastros de forma isolada. A gente tem que começar a construir isso junto com os órgãos públicos, prefeitura. É possível, sim, avançar nessa direção e é necessário avançar nessa direção. Falando agora sobre a questão da autovistoria, já que eu fui pautado aqui, né, um pouco sob surpresa, pelo nosso querido presidente do CRT, ainda não ainda a partir de janeiro vai ser a minha parte de diálogo, mas eu já iniciei essa conversa com o Cal, e aqui já exponho, ainda não conversei com você individualmente, até porque ainda não está o momento, mas eu acho que a gente tem que criar, sim, um grupo de diálogo entre os conselhos. Por quê? São diversos os temas
que envolvem todos eles. E esse específico da auto-vistoria predial, mas se desdobra em outros semelhantes, o principal tema é, por um lado, se aquele profissional que está realizando aquele serviço tem a competência real, e isso não é colocado. Quando o Luiz Paulo fez a lei, eu discuti isso com ele. Eu falei, poxa, você está partindo do pressuposto que o profissional, seja qual for, vai ter a competência para fazer a capacidade da auto-vistoria. Você não está checando se ele tem essa competência ou não nesse modelo. E esse, na minha opinião, seja para o processo de certificação, seja qual for o processo que a gente possa dialogar conjuntamente, é o ponto nerval. A questão não é só simplesmente se é um engenheiro, se é engenheiro civil, se é engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, eletricista, se é arquiteto, se vai ser o técnico. Aquele profissional, ele sabe o que ele está realizando, ele tem competência real para fazer a auto-vistoria predial, ele está observando os dados realmente necessários, como você falou, de uma cidade, muitas vezes, vertical. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que esse para mim é que é o mais chocante, é o que se faz com essas informações. Não pode ser simplesmente a venda de um relatório, sem nenhuma inteligência em cima disso, sem nenhum desdobramento em cima disso. Durante a campanha, caiu um prédio, ali, um prédio antigo, ali no Arco do Teles. A pergunta que se fica, quem era o profissional que fez a auto-vistoria? Aonde está a plataforma georreferenciando isso? Qual a responsabilidade que ele assume sobre essa condição? Quantos prédios estão auto-vistoriados? Quantos já venceram? Quais foram os itens? Existe um local onde o cara preenche os itens, aquilo que é realmente um risco? Como desdobra o risco para que tenha intervenção? Quer dizer, não tem nada. Então, a gente está discutindo uma venda de algo que a sociedade acaba muitas vezes rejeitando, e por isso que não pega a lei, ao invés de estar discutindo vender um produto agregado de qualidade e valor, aí sim, valorizando a nossa mão de obra qualificada e dando instrumentos de inteligência, seja para os conselhos, sejam para as prefeituras, para que a gente possa sim desdobrar em serviços necessários para garantir a segurança da sociedade com profissionais qualificados. Então, na nossa gestão, a gente vai sim digitalizar, dar transparência a todas essas informações. Foi bom você trazer, Gilberto, essa questão da auto-vistoria, porque está me dando a oportunidade de apresentar qual a lógica do que a gente pretende trabalhar à frente do Conselho. Um Conselho menos cartorário burocrático, um Conselho que defenda sim a sua categoria, mas não de forma corporativa, simplesmente, mas sim, principalmente, garantindo que os serviços daqueles profissionais que trabalham com competência e qualidade sejam valorizados. Eu cansei de discutir sobre piso salarial, eu quero discutir sobre teto salarial, quando a gente conseguir fazer com que os nossos profissionais estejam recebendo a um nível tão alto que começa a se discutir, nossa, mas eles estão ganhando muito bem e tal, como é a discussão do setor jurídico, por exemplo. E esse, sim, é o momento que a gente vai começar a chegar bem em defesa do nosso setor. Eu agradeço aqui o evento, eu não vou esticar muito, não sei se vai abrir a pergunta, Odemar. Não vai abrir a pergunta hoje, mas eu estou à disposição. Minhas redes sociais funcionam, Instagram, LinkedIn, por e-mail, tem o site também, ainda está lá, miguelcrea.com.br, eu respondo no devido tempo, porque aconteceu aí depois da vitória, uma avalanche de mensagens. Então, vocês me perdoam, aqueles que possam ter entrado em contato comigo, se de alguma forma eu não respondi, estou tentando. Eu responderei, se eu não responder, você insiste mais uma vez, que agora passou a avalanche, aí já dá tempo da gente falar, e a gente vai desdobrando essas discussões. Espero que em 2024 a gente tenha, se Deus quiser, né, uma gestão abençoada, e que a gente consiga, com sabedoria e com tranquilidade, conduzir esse debate e outros que virão, com certeza, em parceria e com muito diálogo. Muito obrigado. Bom, encerrando esse nosso painel, eu quero te agradecer, Miguel. Sabemos que você está cansado, não deu tempo ainda de descansar, mas, assim, desejar a você uma gestão profícua, né? Conte com o Sindustal. Estamos aqui para apoiá-lo no que você precisar. Nós somos aqui, na maioria, engenheiros e técnicos, empresários. Então, sobre nós ainda cabe uma camada de verniz que nos diferencia somente de profissionais, porque há outras competências que nós precisamos desenvolver. Você está doido para falar e tem muita coisa para falar sobre isso. Não vou entrar, mas esse é importante. Tá? E, Gilberto, obrigado pela tua participação, pelo teu apoio,
por entender as demandas do Sindistal. O Conselho dos Técnicos tem uma particularidade muito peculiar, que é não só valorizar um termo que já vem acontecendo, mas de reencontrar o limite que o técnico pode atuar no mercado, e aí você tem uma série de descobertas interessantes com quantos técnicos e técnicas nós temos aí, que são motivos de orgulho para o nosso Estado. Tá? Muito obrigado. Não sei se vai querer fazer encaminhamento da carta. Eu queria aqui aproveitar, eu não me apresentei, mas dizer que eu sou técnico, ele falou de Cefet, formado outro dia mesmo. Eu terminei o meu curso em 1972 de eletrotécnico. Depois trabalhei na Elevadores Otis e trabalhei durante quase 30 anos na Embratel. Sou da época do analógico e coisa e tal, mas estou ligado a essa área há 50 anos. Eu queria aproveitar, como disse aqui, entregar o Miguel Sindistel, não vou ler, obviamente, que é grande, mas um documento nosso cujo título é Técnicos Industriais, vitais para auto-vistorias e segurança da sociedade. Eu gostaria que tanto o Sindistal quanto o CREA, sem pretensão de convencer ninguém, mas que pudessem analisar o nosso documento. Obrigado. Encerramos assim nosso painel.